Segunda parte do programa, saudações comigo, Moreira Serra, e eu gostaria de dizer a todos que o programa, a primeira parte foi muito boa, mas eu trago aqui o comentário que foi feito aqui em off pelo colega e amigo Leandro Nina, que disse, olha, eu estou impressionado, todos vocês aprovaram a inteligência artificial, isso está falando de vocês dois, aprovaram, elogiaram, mas no fundo, bateram, meteram a taca. Por isso, a gente continua agora debatendo essa questão da inteligência artificial e você pode encaminhar para a gente lá pelo Instagram, @programa Instagram, você entra em contato lá e no Message, conversa conosco, manda sua pergunta, sugestão de perguntas, assiste os programas, está aí o link tudinho, ou vá na Band reclamar para o nosso coordenador, que vai dizer, ó, não está agradando. Tá bom? Bem, a gente continua com o segundo bloco, mas antes de vocês entrarem, até para as considerações iniciais desse bloco, eu vou fazer a pergunta, tá legal? Agora do outro colega que fez. Como é que pode a inteligência artificial, ou o juiz, ou o sistema de justiça, vamos dizer assim, a toda essa tecnologia auxiliar a aumentar a eficiência do judiciário para dar conta de toda a demanda de processos no Poder Judiciário, cujos 50%, 51%, 52% é todo ele do Poder Público. O Estado é o maior cliente do Judiciário, processando cidadão, né? O Estado tem um judiciário só dele, porque o resto se pulveriza entre milhões de pessoas. O ente estatal, ele tem mais de 50% de toda a carga de processos e demandas que chegam todo dia no judiciário. Como é que a gente pode fazer isso? Moreira, a resposta a essa pergunta, ela vai ao encontro da questão posta pelo Leandro. Porque, na verdade, nem eu, nem o Gelmilson, viu, Leandro, nós não estamos contra, e o Gelmilson até disse isso explicitamente, embora eu seja contra a expressão inteligência artificial, não sou contra a inteligência artificial assim usada, né? Pelo contrário, eu acho útil, eu adoro tecnologia, eu comecei com tecnologia desde que o computador entrou no Brasil, eu estava lá trabalhando no BASA e eu sempre sou grato ao Banco da Amazônia que me permitiu esse tipo de conhecimento desde quando começou aqui no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que essa inteligência, quem vai usar a inteligência? É o ser humano. No judiciário, então, que é fundamental, e nós já discutimos essa questão aqui, falando da importância do Poder Judiciário, que é a última instância que as pessoas que têm algum conflito vão buscar. Então, você já imaginou o Poder Judiciário com esse recurso fantástico da inteligência artificial, se colocar de maneira responsável, aí a palavra que responde a tudo é responsabilidade. Na medida em que o Estado, é muito difícil até se esperar isso do Estado, mas use de maneira responsável a inteligência artificial no Poder Judiciário, vai facilitar muito, não só para essas demandas do próprio Estado contra o cidadão na fazenda pública. Eu acredito até que, se for usado de forma responsável, um percentual muito significativo dessas demandas da União caem por terra, porque são repetitivas, são inúteis, são indevidas, são injustas, são ilegais, inconstitucionais. Você veja agora mesmo a questão, os advogados estão sendo procurados para a cobrança do PASEP, daquele saldo do PASEP, um crédito que tem, que o Banco do Brasil, de alguma forma, deixou de pagar. Isto a inteligência artificial poderia resolver, mas o Estado não vai usar para facilitar isso. Não vai usar. Veja só a dificuldade que é criada para o cidadão. Quem está no poder vai usar. Quem está lá vai usar. Não precisa nem da inteligência artificial, pelo contrário. Ele precisa da má-fé, da maldade para usar isso, da usurpação, entendeu? Do abuso. Então, essa que é a questão. Então, Moreira, eu diria, numa palavra, a resposta a essa pergunta. Se houver responsabilidade no uso da inteligência artificial, a humanidade seria beneficiada. A humanidade.
Então, essa aqui é a resposta que eu dou para você. Eu vou trazer um tema. Não, eu vou pedir para você abordar, começar por você abordando esse tema, tudo muito rápido. Falar sobre isso também, até para dar um exemplo de inteligência artificial. Fale. Quando eu comecei a advogar, a penhora online, ela era realizada por servidor. O servidor pegava... A online era por servidor. A penhora online. O servidor pegava o processo, dava o comando aqui no computador, pegava o segundo processo, dava o comando no computador, alimentava o sistema. E aí, 30 dias depois, ele ia lá, pegava aqueles processos, imprimia o extrato para saber o que tinha sido penhorado, né? Penhora online. E aí, já com a inteligência artificial, já com robô, agora mais recente, colocaram uma ferramenta no PJE e criaram a figura da teimosinha, né? Que é uma programação, que é um robô, que ele fica rodando, eles programam por 30 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, todos os dias, inteligência artificial e robô. E eu tinha alguns clientes que estavam sofrendo processo de execução, que quando eu me espanto, eles chegam no escritório na segunda-feira, né, diz: doutor Joelmilson, olha, penhoraram minha conta ontem, domingo tinha funcionário, o banco estava aberto, tinha servidor trabalhando. Aí eu fui explicar para ele que era inteligência artificial, que era um robô, que era uma ferramenta nova que o CNJ teria, juntamente com o Banco Central, teria disponibilizado para o Poder Judiciário maranhense. Então, esse é um caso típico, importante de inteligência artificial que pode ser utilizado para a eficácia do andamento do processo e da execução. Esses despachos de mero expediente, eu acredito também que pode ser feito também através de inteligência artificial. Mas o mais sensível, que é o acórdão, que é a sentença, que é aquele que é sentir, né? A sentença de sentir, o julgamento do processo mesmo ali, aquele ato mais importante que demanda a interpretação mesmo ali do texto legal, a aplicação da norma, eu acho que isso é inconciliável com a inteligência artificial. Então, vou trazer uma colocação para vocês. Se o Leandro estivesse aqui, eu perguntaria isso para ele. Então, vamos lá. Nós temos toda essa tecnologia. Nós temos tudo isso. Nós temos unidades forenses, nós temos fóruns em algumas cidades do Maranhão. Na metade, eu acreditaria. Unidades na metade, são 200 e poucos municípios, são 100 e pouco termos e comarcas que a gente tem por aí. Eu conheço várias comarcas e conheço uma, vou dar aqui de São Vicente, São Bento e outras mais, que não tem juiz. É o juiz de Pinheiro, é o juiz de Alcântara, um juiz respondendo por 5, 4 comarcas. E nós temos a internet, nós temos as unidades que têm servidores, não tanto quanto deveria, mas aquilo que efetivamente pode. E a gente não tem internet. Como é que a gente pode ter tanta tecnologia nas nossas mãos para fazer a famosa Justiça 4.0, 5.0, que hoje em dia parece que é carro. Todo ano a gente tem o mesmo modelo com um número diferente. Termos é só para ficar mais palatável. Eu sei. E como é que a gente pode fazer? O senhor diz, precisamos de mais juízes. Não temos juízes no interior, não temos nem delegacias. Nem mesmo. Nós debatemos aqui no programa com o doutor Aldenor, doutor Aldelmano, doutor Armando e a professora Ivane. Não tem delegacias porque não tem delegados e não tem inquéritos. Moreira, aí entra a outra questão, é a questão da administração. E não temos internet de qualidade, isso é que é o pior. É a questão da administração, do poder público. Veja só, veja o nível em que chegou a tecnologia, veja o nível. Nós estamos falando aqui de coisas básicas. Essa tecnologia, em outros universos, ela está no nível que nós não temos nem parâmetro aqui para falar. Então, veja só, com toda essa tecnologia, que poderia estar a serviço do Estado, do poder público, ela não está. Mas aí vem a questão da administração. Eu digo, o administrador, ele está cuidando disso? Qual é a prioridade da administração pública? Então, aí nós entramos para uma outra questão, como ainda há pouco o Joelmilson levou para o lado da questão social, que está também respondida pela administração pública. Veja só, como é que nós, com essa tecnologia toda, com esses sistemas todos de identificação do clima, como é que nós estamos vivendo essa situação no Rio Grande do Sul? Aqui mesmo no Maranhão, quantas outras situações nós temos? Como é que essa tecnologia não prevê isso? Será que, por exemplo, na área da saúde,
essa tecnologia não poderia já ter desvendado, ou pelo menos até mostrado que algumas histórias de que não há interesse em se revelar a cura de determinadas doenças? A propósito disso, há um filme, até foi o Leandro que me sugeriu, A Máfia da Dor, que está passando, salvo engano, na Netflix, disponível na Netflix. Vou assistir, tem alguma recomendo. coisa a ver com a inteligência artificial? Eu digo que tem. Eu digo que tem porque a inteligência artificial, ela ajuda, ela poderia ser usada, pode até já estar sendo usada, mas não é revelado, para descobrir, apurar, encontrar a solução, tratamento para algumas doenças. Vamos dizer, se afinal de contas essa inteligência artificial tem todo esse poder. Interessa a administração do mundo, interessa a nova ordem, que esses fatos sejam revelados, interessa ao poder econômico, que é supraestatal, que isso seja revelado. Por que nós temos bolsões de miséria? Sim. Por que quantas toneladas de comida são perdidas e não são aproveitadas? Será que essa inteligência artificial não poderia dar uma resposta no chat? Olha, como é que resolve isso e você encontrar a solução? Entendeu? Então, no meu entendimento, é a questão da responsabilidade. E aí vem a questão da natureza do homem. Eu me pergunto se Rousseau estava certo em dizer que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Será que o homem não nasce mal e que ele vai se aperfeiçoando aqueles que encontram algum espaço para isso? Eu não sei. Será que a inteligência artificial responde essa pergunta? O importante é nós sabermos que desde os primórdios da história nós temos essa história de violência. E eu disse aqui no começo da entrevista que o Antigo Testamento já estava dizendo que a violência predomina na cidade. Você quer dizer alguma coisa? Não, só para acrescentar a questão da violência, e desde quando a humanidade é a humanidade, nossos problemas também são os mesmos. Os nossos transtornos de personalidade também são os mesmos. E a inteligência artificial em nada está contribuindo para essa evolução humana, para a melhora do ser humano. Mas ela contribui para a piora, na sua opinião? Mas não impede a piora. Ah, bem, aí não impedir é outra coisa. Pelo menos ela não contribui, você não impede, ela é impotente. Mas deixa eu colocar aqui. Já que a gente está falando... O senhor colocou a Justiça do Trabalho, a gente nem vê ninguém lá, me perdoe. Há audiência, sim, eu já fui a algumas audiências presenciais, mas só vi gente na sala que eu estava. Aí fui pelo corredor, não vi mais nada. Então, a pandemia, a virtualização, o trabalho remoto, o controle digital, o teletrabalho, né? Tudo isso fez com que, digamos assim, os prédios de expedientes físicos, presenciais, forenses, em todas as suas extensões, o Ministério Público está cheio. A gente vai lá na Procuradoria, a gente entrando, a gente saindo na Procuradoria-Geral de Justiça. No fórum tem um pouquinho de manhã, tem quase nada à tarde, tem dia que não tem nem de manhã nem de tarde. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. E tem comarcas que não tem ninguém. E tem processos que andam, tem processos que não andam, tem processos que andam e param, e tem processos que de repente começam a correr. Quem está funcionando melhor deste novo formato, e digamos até utilizando vamos presumir que estão utilizando a inteligência artificial. Quem está funcionando melhor nesse sistema digital, vamos falar de Maranhão, primeiro grau ou segundo grau na Justiça Comum e a mesma coisa na Justiça do Trabalho. Quem está trabalhando melhor? Moreira, eu devo te dizer que eu tive uma experiência triste em verificar uma decisão que provavelmente deve ter saído de um chat desse. Porque eu não acredito que um ser humano fizesse uma decisão dessa que eu estou dizendo que tive a oportunidade de ver. Volto a dizer, a questão da responsabilidade. Não adianta você simplesmente colocar uma informação no chat, aí vem uma outra questão, a questão da violação dos dados. Da violação dos dados. Tem outra essa questão aí. Então, você não pode simplesmente esperar
que você colocando as informações ou os dados de um processo, ou o processo eletrônico, você submete já para um sistema desse e ele vai dar uma decisão, proferir um acordo, dar um parecer, ou fazer uma petição. Eu já vi também, num determinado procedimento aí, dirigido até a Ordem dos Advogados, uma petição que o cidadão acho que não teve nem oportunidade de arrumar a petição. Foi feita por um chat, o chat botou até a logo do próprio chat, entendeu? Então, quer dizer, isso aí já vem, eu já uso outra palavra, chama-se irresponsabilidade. Eu já chamo de irresponsabilidade. Mas ninguém respondeu a minha pergunta. Quem está trabalhando melhor no remoto? Remotamente, eu te digo o seguinte, depende muito de quem você está falando. Nós não podemos crucificar o Poder Judiciário por conta de uma meia dúzia. Nem podemos dizer que ele é 100% por causa de outro universo de pessoas. Não se pode dizer isso. Então, só um minutinho, perdão. Não, pode corrigir aí. Entendeu? Então, a resposta que você quer, eu não diria que é a segunda instância, a primeira instância, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, não sei. Porque antes da pandemia, por exemplo, eu já fazia audiência em videoconferência na Vara Criminal com o doutor Ronaldo, na Justiça Federal também, na Justiça do Trabalho. Aliás, tem um episódio, se você permite, eu até conto, interessante, logo que começou, porque quem inaugurou aqui a videoconferência, o processo virtual, foi a Justiça do Trabalho, salvo engano, a 7ª Vara. Eu tinha um processo lá, uma reclamação trabalhista, e eu era advogado da parte reclamada. E eles tinham, a Justiça do Trabalho também teve vários programas, vários sistemas, era uma coisa meio complicada no começo. E eu tentei responder, porque a petição, a contestação tinha que ir antes da audiência. Fiz de tudo, não conseguia. Então eu fazia os prints para justificar, para a juíza, era uma juíza, justificar que eu não pude colocar. Mas o que é que eu fiz? Peguei a contestação e coloquei no pendrive. E fui para a audiência. Cheguei na audiência e disse, doutora, olha, eu não coloquei aqui. Aí ela disse, olha, vai depender da outra parte se concordar com a sua explicação. E era até uma advogada, e ela, muito tolerante, disse, olha, eu compreendo, porque eu também tenho essa dificuldade. Doutora, dê um prazo aqui para ele tentar. Eu digo, olha, eu já tentei, está aqui os prints e tudo. Não, então faz o seguinte, o senhor pode imprimir e trazer. O senhor pode imprimir a petição e trazer. Era uma petição muito longa, porque era uma questão muito complicada, e tinham vários anexos, tinha mais ou menos umas 60 folhas, tudo. E aí eu fui no escritório e trouxe, imprimi e trouxe. Quando eu cheguei lá, fui me dirigir à secretaria da Vara, e a moça, muito atenciosa, disse, olha, nós não podemos receber petição impressa. Aí eu digo, olha, é porque na audiência a juíza autorizou eu trazer a petição impressa. Ela disse, tudo bem, vou falar com a juíza. Aí a secretária, a pessoa entrou, falou com a juíza, olha, diga para ele dar entrada lá na distribuição. Aí eu fui à distribuição com a petição impressa. Quando eu cheguei na distribuição, a moça da distribuição, olha, a 7ª Vara não recebe petição escrita, é só eletrônica. Aí eu digo, olha, mas aí eu contei a história para ela, ela disse, vou ligar para lá. Aí ela ligou para lá. Aí ela disse, olha, não tem problema. O senhor tem ela aí no meio eletrônico? Eu digo, tenho. Aí eu acabei entregando no pendrive aquilo que poderia ter sido entregue. É uma história kafkiana, porque aí vem a história do ser humano. Ou seja, a tecnologia facilita, mas o ser humano então, parece que gosta de... Estás te reportando ao primeiro momento onde tu disseste, eu tenho aqui em pendrive. Sim, estava tudo resolvido lá em cima. Doutor Moreira e doutor Carolina, o CNJ, em novembro do ano passado, ele abriu um procedimento para investigar um magistrado do TRF, daqui da nossa região, do TRF1, que pegou uma jurisprudência no chat GPT, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e essa jurisprudência nunca existiu. Estava lá no chat GPT, nunca existiu, e ele usou essa jurisprudência para fundamentar a decisão dele. E quem descobriu que o advogado da outra parte, que perdeu o processo, cuidadoso, habilidoso, foi lá no site GPT, fez a constatação que estava
que a jurisprudência que estava lá era uma jurisprudência equivocada, não era do Supremo Tribunal Federal. Foi criada pelo chat. Que foi criado pelo próprio chat, recorreu e representou o magistrado no CNJ, e o CNJ está apurando e investigando essa jurisprudência que não existe, que o juiz não teve habilidade de confirmar efetivamente e colocou aleatoriamente na decisão dele e gerou esse problema. Mas esse fato, veja só, esse recurso, antes do chat GPT, eu tenho conhecimento que alguns advogados faziam isso. Não sei se continuam fazendo, mas lamentavelmente advogado que altera, coloca uma jurisprudência ou altera, tinha uma palavra. Então, normalmente, claro, qualquer profissional faz isso. A gente tem sempre que ter o cuidado de conferir. E recentemente nós no escritório, até eu estava com o Leandro também, e fizemos uma pesquisa de jurisprudência. E o chat trouxe uma jurisprudência que, quando eu fui conferir, até existia, mas não era com aquele número, não era aquele processo. Então, eu coloquei a informação no site do tribunal e encontrei jurisprudência. Então, é claro que você tem que checar tudo isso. Mas dessa questão, até foi o Leandro que me explicou isso à época, esse erro era o chat, salvo engano, 3.5, que depois foi corrigido. Por quê? Porque você, até para trabalhar com o chat, você tem que ter algum conhecimento. Você tem que dizer, olha, eu quero esta informação com base no que tem no banco de dados, por exemplo, do STF. Quando você diz, eu quero uma jurisprudência, ele não encontra, ele vai lhe dar o que você quer, ele cria. Por quê? Porque ele é desenvolvido para isso, para criar. Ele cria, te dá as respostas que você tem. E ele trabalha sempre com a informação que ele tem. É claro que ele também vai acumulando informação. Só que ele é uma mente programada, ele trabalha matemática. Não existe, não há quem me convença contra. Aquilo é matemática. Como nós mesmos, eu digo até o ser humano também, ele pode ser reduzido matematicamente. E é uma inteligência, digo assim, calculável. Claro que a facilidade da inteligência artificial é que ela tem essa capacidade tecnológica de fazer tudo isso e acumular. E a preocupação que eu vejo de algumas pessoas é justamente da capacidade que tem a inteligência de se aperfeiçoar. E a questão vai se aperfeiçoar ao ponto de superar a inteligência humana? Ou vai ser o próprio robô renunciar à inteligência humana e praticar do próprio robô da inteligência artificial, decidindo sem a inteligência humana? Só no livro, no filme do Isaac Asimov. Isso ainda não tem por aí. Deixa eu colocar. Você não respondeu para mim. Na Justiça do Trabalho, quem funciona melhor? Primeiro ou segundo grau? Aqui no Maranhão. Ambos funcionam bem, mas ainda nós não alcançamos aquela tão desejada velocidade, a celeridade da funciona mais judicional. ou menos, que você não quer dizer. A gente está mais ou menos. Não, funciona lá. São poucos servidores também no teletrabalho, corre, né? Corre, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Falar. Então vamos lá. Eu vou começar a trazer casos para cá. A gente vai discutir isso, porque tem muita gente, deixa eu explicar. Tem muita gente esperando da gente, ou de mim, que eu traga aqui alguns casos sem pessoalizar, para a gente conversar. Porque não está tão fácil assim. A justiça não pode funcionar num determinado segmento, num determinado setor, numa determinada área, e não funcionar noutra. Funcionar bem pela metade e funcionar mal pela outra. Porque quando atinge só um cidadão mau, atinge todo o universo da família da pessoa, sua propriedade, sua saúde, né? E a gente tem muita coisa que eu vou trazer aqui para a gente discutir. Então, deixa eu colocar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Há uma outra pessoa nesse sistema todo, né? Uma outra profissão, digamos assim, que é de carreira jurídica, mas não é pública, não é estatal, é privada. Embora tenha a advocacia pública, que é privada, paga pelo serviço público, e o cara é servidor público, mas é uma advocacia privada, que é o caso da Defensoria, todos esses entes, a Defensoria, o Ministério Público e a magistratura, em todos os seus níveis, instâncias, eles estão conversando, estão discutindo sobre as justiças 4.0, 5.0, sobre os provimentos, sobre tudo. E a advocacia está fora disso. Eu não estou falando aqui nem de ordem, nem de outras instituições, IAMA, nada. Eu estou falando da advocacia. O advogado está fora. Em termos de credibilidade pessoal,
Muitos advogados, até vocês próprios, estão na Justiça do Trabalho, ele na Justiça Comum, Estadual, Federal, até no trabalho, que o escritório do Dr. Carlos trabalha em todas as áreas, o nosso, o seu, tem um segmento na área do trabalho, tem um segmento comigo na área civil, um segmento com outro colega no criminal. Então, deixa eu colocar aqui para você. Por que a gente não está debatendo essas questões da tecnologia que tanto atingem a advocacia? Eu entrevistei recentemente o procurador militar aqui no Maranhão, o procurador da militar aqui no Maranhão, o doutor Alexandre Reis, e ele disse assim, eu aprendi a respeitar a advocacia, a admirar o esforço, a luta, quando a minha esposa se tornou advogada. Que eu via remuneração baixa, situação... Porque nós que somos da carreira jurídica, e uma parte nesse TP, nós temos toda a estrutura que o Estado nos permite. Nós temos auxiliares, nós temos assessores, nós temos até técnicos em informática. Quando o nosso computador dá problema, a gente chama o técnico na sala. Nós temos toda uma estrutura para realizar as nossas atividades, empenhar as nossas funções, as nossas tarefas. E o advogado não, ele é sozinho. E tudo que recai sobre ele vem do sistema estatal, vem do poder público, do poder do Estado. Por que a gente nunca é convocado? E se somos convocados, é convocado um ou outro por uma outra razão? E se nós não apresentamos um trabalho... Eu vou dizer isso aqui porque há muito tempo atrás, com o Zagallo, Guilherme Zagallo, e até o próprio Aluvelto, quando era advogado, se realizava, e eu recebia esses trabalhos, eles faziam levantamentos de taxa de recorribilidade, de como está a justiça. E hoje, está até no Poder Judiciário, e a gente não vê isso do tribunal, foi presidente, poderia, eu estou aqui, não estou fazendo uma questão, só dizendo, como advogado ele pesquisava e fornecia. E hoje a gente não tem esses levantamentos de taxa de recorribilidade, de eficiência. A gente só tem aquilo. Cumprimos a meta 1, a meta 10, a meta 30, a gente nem sabe o que é a meta isso, a meta aquilo. Por que a advocacia, os advogados estão fora disso, doutor Carlos Nina? Moreira, esse é um tema que eu tenho evitado falar da advocacia. As nossas instituições faliram. Elas não se prestam mais para a sua finalidade, que está prevista no artigo 44. As nossas instituições, aquelas que eram conectadas, ligadas... Me referindo à União dos Advogados. Faliram, elas não se prestam para isso, não. Elas são captação de clientela, tráfico de influência, não há mais outra coisa, não há outra finalidade. Elas servem aquele grupo pequeno. Então, não vale a pena, eu me permito até mudar o assunto, porque sim, não vale a mas pena. eu vou perguntar para ele, eu quero dizer o seguinte, trabalho. Eu quero dizer o seguinte, veja só, às vezes a gente fica pensando que a inteligência artificial é o problema. Ela não é o problema. O problema não é a inteligência artificial, é o ser humano. Então, veja só, você já imaginou um advogado mesmo, você está falando de um advogado, um membro do Ministério Público, um promotor, um magistrado, com um recurso desse, se ele usar corretamente, vai ser muito bom. Mas você já pensou o magistrado usando isso de uma forma equivocada, desvirtuada, o resultado que isso vai dar? Então, volta sempre para a questão do ser humano. É o ser humano, é o homem. Então é preciso que nós confiemos no magistrado. Confiemos no Ministério Público, aquela pessoa que é o fiscal da lei. Confiemos no advogado. O advogado ele tem que entender que ele tem que ser franco com o cliente e dizer, olha, a sua questão não é uma questão correta, não é uma questão justa. Ou, olha, você tem direito, vamos lutar por isso, temos alguma dúvida. Esse que é o procedimento correto. A inteligência artificial, ela vem para se chegar a esse resultado. Mas se você encontra uma autoridade dessa, que tem o poder de decidir, e se deixa levar por um fator totalmente alheio à finalidade da lei, à finalidade da justiça, à finalidade da sua função, aí não tem inteligência artificial que dê jeito. Não tem. Doutor Jamilson, responda que nós já passou o tempo do programa e eu vou... Brasil com uma população de advogados de 1.300.000 advogados. E após a pandemia, a advocacia sofreu um processo de empobrecimento. Muitos colegas fecharam o escritório,
nos dias atuais, a maioria dos advogados que recebem a carteira da ordem não querem advogar. E aí, mas eles já foram para a faculdade sem a vontade de advogar. Eles já vão predestinados a fazer concurso. Falta vocação em muitos para advogar. Então, se a ordem e as seccionais, as 27 seccionais, não discutir, não debater... Não acredito nisso. O poder judiciário brasileiro, a prestação jurisdicional, as comarcas que não têm juízes, as comarcas que têm juiz, como é que está a produtividade? Porque os dirigentes de ordem têm aquele papel constitucional de indispensável administração da justiça, de colaborar com a prestação jurisdicional, com a gestão. Se a ordem não fizer isso, menos ainda os advogados farão, porque nós estamos lá no front, no dia a dia, cumprindo prazo, fazendo petição, atendendo o cliente, estudando, preocupado com a tecnologia, tendo que acompanhar a tecnologia que avança a cada segundo. Esse papel da ordem. Eu quero dar uma declaração para a gente passar para o final do programa, rapidamente. Eu quero colocar o seguinte: o Poder Judiciário, que é o Estado, tem que nos chamar também, o Ministério Público. A gente precisa opinar sobre o que se passa dentro da estrutura do Judiciário para criar um serviço, para desempenhar uma tarefa. Quando a Constituição fala e que o advogado é indispensável, ele não fala do ponto de vista jurisdicional. O Constituinte não falou dessa indispensabilidade, né, de ser indispensável, porque nós temos que estar para realizar a justiça. E hoje tem até justiça que diz que não se precisa de advogado mais para fazer justiça, para cuidar de processo. Doutor Moreira, nós precisamos ir, nós advogados, eu não estou falando de ordem, eu não acredito em ordem. Eu não acredito, eu sempre disse que é um latifúndio improdutivo, essa que é a verdade. Moreira, não produz nada, mas eu estou colocando aqui, nós precisamos sentar. Só um minutinho, rapidinho, se ainda tiver tempo, só para dizer para você o seguinte: quando você coloca que estão dizendo que não se precisa mais de advogado para administrar um processo, então, pela inteligência artificial, também nós não precisamos. Não se precisa de juiz, foi o que se fez a pergunta. Porque coloca na máquina e vai sair a decisão. O juiz estava dizendo, nós agora vamos decidir, estava dizendo no Instagram, nós agora vamos decidir pela inteligência artificial. E o cara, então, não precisa mais de juiz, para que aumento? Doutor Moreira, doutor Carolino, o Conselho Federal e qualquer seccional do Brasil, se usar um robozinho, qualquer inteligência artificial mínima que seja, e consultar toda a advocacia do Brasil ou a advocacia do Estado para identificar pontualmente os problemas ali na comarca e alimentar o sistema, entregar para a OAB e fazer um debate ali e propor as soluções. A gente está entregando. Aí nós estamos entregando para a instituição. É errado. Nós temos que pedir, nós temos que conversar com o Poder Judiciário para ele abrir as portas. E quando ele tiver um projeto, quando ele tiver uma mudança de sintonia, de encaminhamento, de trabalho, de criação, nós nunca somos ouvidos para nada. Nós nunca. O advogado não é. E você pode pegar um advogado na rua e perguntar, você pode fazer aquela pergunta popular, aquela pesquisa. O que o advogado espera da justiça? Quando eu digo para você que depois do advento da pandemia e da virtualização do PJE, a Justiça do Trabalho não tem ninguém, a pergunta que a gente pode fazer é: e aonde está a Justiça do Trabalho? Os juízes. Aonde estão os juízes? Onde eles se situam fisicamente, presencialmente? Porque quando a gente abre o PJE, a gente vê o processo, mas não se conversa mais com o juiz. Se fala no despacho virtual com o servidor, com o assessor, com o secretário, tudinho, isso funciona bem. Mas tem juiz também que atende. Filho. Não, muito. Não, o que eu estou lhe dizendo é aquela coisa do funcionar mal. Aí você tem 1000 processos que funcionam bem, mas aquele que não anda bem, cuja justiça não é aplicada de forma justa, você imagina o derrame de decepção, de lamento, de tristeza, de perda de vida, de qualquer coisa, que recai sobre aquela família, aquele cidadão, aquela pessoa. Bem, mas isso vai para outro lugar. Doutor Gelmilson, suas considerações finais, que a gente chegou ao final. Obrigado, doutor Moreira, pelo convite, foi uma honra. Doutor Carolino, foi uma honra também. Obrigado aí pela participação, pelo esse convívio rápido. 1h10 aí. Doutor Carolino, por favor. Eu fico feliz também pela participação, de reencontrar meu querido amigo Gelmilson,
você, Moreira, e parabenizá-lo pelo programa, pelo projeto. Espero que aqueles que nos assistem não deixem de fazer as provocações, até para que dê a pauta aqui para o projeto do Moreira. Vamos conhecer o judiciário e a inteligência artificial. E aqui fica um desafio, trazer o Leandro aqui no programa. Sim, e nos próximos programas nós teremos aqui para discutir também esse assunto a professora Joana Damasceno, a coordenadora do escritório Escola do SESC. Vamos perguntar para ela como é que estão preparando os advogados do futuro com a inteligência artificial e a Justiça 450.50. Eu quero agradecer a presença dos dois, Joelmilce e Carlos. Quero agradecer a presença do Leandro Nina, filho dos meus amigos Graça e Betinho Nina, pessoas que eu adoro muito. Ele que é irmão do Dr. Rodrigo Nina. Não sei onde Rodrigo anda, mas ele estava um tempo atrás em Santa Luzia do Paruá. Foi a última vez que eu vi. Ele está agora aqui na capital. Está aqui na capital. E tem o Ricardo também, que é ele é bacharel em Direito sim. e também tem um conhecimento de informática muito grande, trabalha não na falta área de é informática. gente, né? Viu? Tá vendo como tem muita gente para falar lá para o Tribunal de Advocacia e de Inteligência Artificial e PJE, a gente precisa abrir aquelas portas lá. Eu quero agradecer a ambos, quero agradecer a você, quero agradecer a Clícia, ao Leandro, quero agradecer a todos que participam do programa, quero agradecer a Clícia, que está aqui conosco, ao Ian, e a você, que é internauta, que assiste o nosso programa com muita paciência, que faz as suas críticas, que manda as suas perguntas, as suas respostas pelo @programa Saudações no Instagram. Quero agradecer a você e agradecer a Band pelo apoio que nos dá, por nos permitir utilizar a sua plataforma nesse canal maravilhoso que é a Bandeirantes de São Luís do Maranhão, a nossa Band TV. E agradecer a você. Até a próxima semana, vamos discutir mais um tema e no momento que a gente começou, nós já estamos aí no YouTube. Pode assistir de novo se quiser e participar. A todos, meu muito obrigado e até a próxima semana com o Saudações. Comigo, Moreira Serra.